Meus irmãos, nós chegamos à quinta carta no Apocalipse. Tá certo, Paulo? Quinta carta hoje? Tá certo, Nani? Não? Qual é? A quarta. A Nani está ligada. Chegamos à quarta carta, né? A quarta carta. A igreja que está em Santa Cruz dos Milagres. Está certo, Carlinhos? Está certo? Ó, o Carlinhos disse que está certo. Carlinhos disse que está certo. Imagina João escrevendo da ilha de Patmos à igreja em Santa Cruz dos Milagres, Carlinhos. Qual é a igreja, irmãos? Tiatira. A igreja em Tiatira. A primeira carta escrita à igreja em Éfeso, uma carta onde o Senhor reconhece uma igreja doutrinariamente segura, mas uma igreja que perdeu o amor, perdeu o entusiasmo. E o Senhor, então, a conclama a voltar ao primeiro amor. A segunda carta, a carta escrita à igreja em Esmirna, uma carta de uma igreja que sofria pelo evangelho, que os seus líderes eram mortos por conta do evangelho. O Senhor conforta aquela igreja e o Senhor, então, mostra que ele foi sofredor e ele sofreu a morte e venceu a morte. E faz àquela igreja a mesma promessa de que se ela ou eles, os irmãos daquela igreja, permanecerem firmes, receberão a coroa da vida. Terceira carta à igreja em Pérgamo. Esta foi uma igreja que o Senhor reconheceu que era uma igreja complacente com o pecado. Sabia que seus membros viviam uma vida dupla, mas não disciplinava ninguém. O Senhor então chama essa igreja ao arrependimento e diz que se isto não ocorresse, esta igreja não disciplinar esses membros, o Senhor mesmo virá a eles e o Senhor os disciplinará com a espada que ele tem, a espada de dois gumes. A carta que leremos hoje é a carta escrita à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, de 18 a 29. Você que nos acompanha na internet, bibliaonline.com.br, Apocalipse 2, 18 a 29. Você que está aqui no templo, último livro do Novo Testamento. Se alguém próximo a você está sem Bíblia, por favor, divida com alguém a sua Bíblia. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Porém, contudo, entretanto, tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras.
Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, essa é mais uma carta que não é fácil para a gente entender e pregar. Cada vez que eu me deparo com uma destas cartas, eu fico em muito temor e tremor. Porque eu sei que cada uma delas revela muita coisa daquilo que temos e precisamos deixar. E precisamos abandonar. E nem sempre isso é tarefa fácil. Essa é a mais longa das cartas. Eu dizia lá em casa que talvez a gente precisasse pregar 3 domingos só nessa carta. Mas eu não posso fazer isso porque eu tinha dito que nós pregaríamos uma carta de cada vez. Então vamos seguir aqui e vamos contar com toda a paciência dos irmãos. Tiatira, uma pequena cidade no caminho entre Pérgamo e Sardes. 40 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Por Tiatira se poderia seguir até Filadélfia e Laodiceia, numa rota até Esmirna e Bizâncio. Era o caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se fazia todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Portanto, a importância de Tiatira era o comércio que circulava pela cidade. A cidade em si era muito pequena, a menor das 7 cidades mencionadas no Apocalipse. Do ponto de vista estratégico, Tiatira fechava o acesso a Pérgamo, que era a capital da província. Então, em Tiatira ficava uma guarnição fortificada, onde uma companhia de soldados macedônios se instalava, na verdade, para tentar deter o inimigo que se aproximasse de Pérgamo, porque era o acesso a Pérgamo. Tiatira não tinha nenhum significado religioso especial, como Éfeso, por exemplo, ou Esmirna. Não era nenhum centro de adoração a César, nem havia nela templos pagãos significativos. O deus local era uma espécie de herói militar chamado Tirímino, que nas moedas encontradas daquela época ele aparece montado num cavalo, armado e com uma tocha na mão e um pedaço de madeira na outra. Então o deus Tirímino era uma espécie de guardião da cidade. Era considerado o filho de Zeus ou filho de Deus. Talvez por isso Jesus se apresente àquela igreja dizendo que ele é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes a latão reluzente. Jesus está dizendo para aquela igreja e para aquela cidade: vocês têm aí um Deus que é um guerreiro. Então eu quero dizer para você quem é o guerreiro. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e quem é aquele cuja armadura é como latão reluzente. Eu estou dizendo que não é o Tirímino,
sou eu, o Filho de Deus. Entre as 7 cidades, é a menor, é a que menos conhecemos, mas é a cidade cuja igreja recebe a mais longa das cartas. Se os irmãos compararem, esta é a mais longa das cartas. Positivamente, como já disse, era um centro comercial. Era uma espécie de central da indústria daquela época, do comércio daquela época. A Lídia, por exemplo, mencionada em Atos 16, Lídia, que era vendedora de púrpura, o texto de Atos reconhece que ela era de Tiatira, provavelmente uma espécie de representante da indústria daquela época, da cidade de Tiatira. Ali ficava a sede de vários guidas, ou uma espécie de associação, de clube de comércio daquela região toda. Eles se instalavam ali porque era o ponto fácil para sair para qualquer outra cidade. Era o ponto de comunicação com qualquer outra cidade. Então ali tinha as chamadas guidas ou associações de lã, de couro, de linho, de bronze, de tintureiros, de alfaiates, de vendedores de púrpura. Estes grêmios ou estas associações, elas tinham uma finalidade de unir os que tinham o mesmo tipo de comércio ou o mesmo tipo de indústria, promover um trabalho social, recreativo entre aqueles que eram do mesmo ramo do comércio, mas ao mesmo tempo essa festividade toda era direcionada para um culto pagão ou para um deus pagão. O complicado para os irmãos daquela igreja é que não fazer parte de um destes grêmios, de uma destas associações, era como declarar falência do seu comércio ou da sua indústria. Então é como você dizer assim, olha, eu não vou participar dessa associação aqui, mas aí você não tem mais como vender, você não tem mais como negociar, você não tem mais como agir dentro do seu ramo de negócio. O problema que os irmãos daquela igreja enfrentavam era mais ou menos o seguinte: que razões podia ter um cristão de negar-se em participar deste tipo de associação, se essa associação trata do meu negócio? Mais ou menos assim, eu sou do ramo de restaurante, então aqui tem uma associação que reúne todos os donos de restaurantes da cidade. Que mal há em eu me filiar a esta associação? Bem, a princípio nenhum mal. Mas haviam 2 características desse tipo de associação que podia torná-las inconveniente para um cristão. Em primeiro lugar, periodicamente essas associações, ou estas guidas, realizavam grandes banquetes. Esses banquetes habitualmente eram no templo de um deus pagão. E a comida servida era também sacrificada àquele deus pagão. Mesmo que a festa fosse numa casa particular, o que se comia ali antes já havia sido oferendado a um ídolo. Então a questão básica era assim: pode um cristão participar de uma festividade dessa e comer desse tipo de comida? Em segundo lugar, aquelas associações, elas em geral eram dominadas por atos licenciosos e bebedeiras. Aqueles que participavam daquele tipo de festividade, na grande maioria, até motivados pelo tipo de crença que tinham em seus deuses, tinham uma relação muito promíscua. Não é diferente hoje em algumas situações em que casais se reúnem em determinados lugares e jogam a chave das
seus apartamentos dentro de uma vasilha, e depois de muita bebida e muita coisa, cada um mete a mão lá e o que pegou da chave sai com o outro, não importa se é seu marido ou não é, se é sua esposa ou não é. É uma noite de orgia. Os irmãos sabem que isso acontece no Brasil em vários lugares, inclusive, infelizmente, em Teresina. E isso era mais ou menos o que acontecia lá. Mais ou menos isso. Festa regada a bebida e a sexo. Tiatira não tinha muitos problemas, era só isso. Não tinha perseguição. Nenhum pastor era tostado dentro de um novilho. Nenhum pastor era preso numa fogueira e queimado vivo. Nenhum crente era tirado de cima do monte para morrer. Não tinha nada, era só isso. O perigo em Tiatira não estava fora da igreja, estava dentro da igreja. Na igreja haviam crentes que se perguntavam: que mal há nisso? Afinal de contas, tanta gente faz, todo mundo faz, que mal há nisso? Os que se perguntavam estas coisas, possivelmente argumentavam que eu sou crente, defendido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso ir em qualquer lugar, não vou me contaminar. Posso ir lá e não tem nenhum problema. Alguns poderiam, inclusive, dizer mais ou menos assim: o ídolo nada é, eu sei que ele não faz nada, é uma peça de madeira ou de gesso ou de ferro, não serve para nada, eu vou lá, não tem nada a ver. Alguns achavam que não tem nenhum mal. Então, em Tiatira, havia um movimento bastante forte dentro da igreja, dirigido por uma mulher que, segundo o texto, se dizia profetisa, e que ela, então, convencia os irmãos a participarem destas coisas. Provavelmente ela era uma destas industriais ou comerciárias ou comerciantes da época, e ela então se encarregava de, dentro da igreja, convencer os demais irmãos a participar desse tipo de situação, dizendo que isso não fazia nenhum mal à fé de ninguém. E até havia a alegação daquele tipo assim: se a gente não for lá, a gente não converte nenhum deles. Se nós queremos salvar essa gente desse paganismo, desses ídolos aí, nós vamos ter que ir lá. Então a única maneira é a gente se filia, frequenta e prega o evangelho para eles. Fala sério, não é uma argumentação boa? Fala sério, não é uma situação difícil? A gente diz assim: não, pastor, não tem nada a ver comigo. Tem. Quantas vezes você é convidado para situações sociais que envolvem às vezes filhos seus, que envolvem às vezes você mesmo no seu negócio, no seu comércio, e você fica se perguntando: devo ou não devo? Vou ou não vou? Participo ou não participo? Esse problema, irmãos, é um problema universal, não era de Tiatira, é nosso hoje. A pergunta básica deve ser mais ou menos esta: com quem está o nosso compromisso? Pode um cristão comprometer-se com o mundo? E se puder, até que ponto pode fazê-lo? Quando um cristão lida com seus negócios, com os seus relacionamentos sociais, até onde ele pode se envolver? Pergunta para você mesmo. No meu negócio, no meu trabalho, até onde eu posso ir com os meus colegas, ou até onde eu posso me envolver com aqueles que lidam com o mesmo tipo de negócio que eu lido? Lá na faculdade, até que ponto eu posso participar de tudo que meus colegas da faculdade participam? Até onde eu posso ir? Não é fácil. Não é fácil. A carta
começa com a descrição do Cristo ressuscitado como um guerreiro que ameaça atacar. Seus olhos são como labaredas de fogo, seus pés como bronze polido. A descrição é tirada de Daniel 10:6, onde um mensageiro angélico tem os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A imagem é de espanto, a imagem é de terror, a imagem é de reverência. Os olhos chamejantes significam pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, a ira do Cristo ressuscitado contra o pecado. Em segundo lugar, a tremenda e arrepiante penetração dos olhos do Cristo, no sentido de que os olhos dele batendo em alguém, o seu interior estará revelado. Então, neste sentido, Jesus está dizendo: eu sou aquele que nós não só condeno o pecado, mas eu sou aquele que vou enxergar o que está no mais oculto das trevas. Diante deste olhar, todo disfarce é desfeito. O texto diz literalmente que ele é o que esquadrinha os rins e os corações. O Senhor está dizendo assim: nada é oculto a mim. Nada. Nada. Quanto aos pés de bronze, significam sem dúvida o poder inflexível, o poder daquele que é Deus guerreiro, batalhador e vitorioso, daquele que passou pela morte e venceu. A mensagem começa desta maneira, e uma mensagem assim não é uma mensagem tranquilizadora. Uma igreja que recebe uma mensagem dessa não pode ficar tranquila, não pode ficar sossegada, já sabe que o que vem pela frente não é de paz, é de guerra. E o Senhor então reconhece que aquela igreja é uma igreja boa. O Senhor diz que era uma igreja operosa. Havia muito trabalho naquela igreja, a agenda cheia. Ele diz: conheço as tuas obras e o teu serviço. Não era uma igreja preguiçosa, não era uma igreja que fazia corpo mole para pregar o evangelho. Era uma igreja marcada pelo amor. Diferentemente de Éfeso, que perdeu o amor, esta não. O Senhor diz: conheço o teu amor. A igreja possuía a maior das virtudes cristãs, o amor. Isso não faltava naquela igreja. Era uma igreja marcada pela fé, pela confiança no Senhor. Ele diz: conheço a tua fé. Mas era uma igreja perseverante, paciente, triunfadora. A igreja passava pelas provas com firmeza. Conheço a tua perseverança. Era uma igreja em franco progresso, uma igreja crescente, não era uma igreja minguante. As últimas obras daquela igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Diferente de Éfeso, que o Senhor diz: olha de onde caíste. De onde? O Senhor diz: olha onde tu estiveste. E agora volta ao primeiro amor. O Senhor manda Éfeso voltar ao que era. Esta não. Esta era uma igreja que o Senhor diz: eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Uma igreja dessa era uma igreja que qualquer um de nós queria ser membro. Aquela igreja que você sai assim e diz: estou procurando uma igreja. Aí você chega e vê o coral cantar e diz: não é aqui não, muito tradicional. Aí você vai na outra e vê lá o pessoal rebolando, rebolation, você diz: também não é aqui não, isso aqui é clube, não é igreja. Mas aí você bate em Tiatira e vê uma igreja de amor, crescente, os irmãos vibrando, obra para todo lado, você diz: é aqui, essa é a igreja do Senhor. Tiatira era assim. Era uma igreja que você ia encontrar e ficar nela entre tantas outras. Não era a igreja saudosista, de assim: ah, tempo bom era aquele. A gente fazia muita coisa, a gente saía pelas ruas, a gente enchia um congresso de gente. Essa não era não, ela dizia assim: não, aquele que a gente fez de 1000, agora a gente está fazendo de 5000. Essa igreja era uma igreja que olhava para frente e crescia. O problema era um só. Havia uma mulher na liderança da igreja
que o livro a chama de Jezabel. Para entendermos a figura dessa mulher, e na verdade o livro a chama de mulher, mas a gente não pode dizer que era necessariamente uma mulher do gênero feminino. Pode ser qualquer pessoa na liderança da igreja. Mas para entendermos a figura desta mulher ou desta pessoa na liderança da igreja, temos que buscar lá no Velho Testamento, porque o nome vem de lá. A característica vem de lá, Jezabel vem de lá. Então nós precisamos ver lá no Velho Testamento quem era Jezabel, para entendermos esta mulher de Tiatira, ou esta líder, ou esse líder de Tiatira. Onri foi o 6º rei de Israel. Para assegurar e ampliar o reino, ele planejou uma aliança profana por meio do casamento do seu filho Acabe com uma princesa estrangeira chamada Jezabel. Aquilo que aconteceu no passado, 2 países em guerra, então a gente faz o quê? A gente casa os filhos, acaba com a guerra e a gente anda junto e vence os inimigos. Era isso. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom. Então Onri pegou o filho dele, Acabe, e disse, vou casar com Jezabel, então a gente une os 2 povos e seremos muito mais fortes. E então a ideia era uma aliança para unir Israel e Tiro. Esse casamento começou errado desde o princípio, porque casou alguém que era de Deus, aparentemente, com alguém que era pagão. A cerimônia do casamento, tudo seguiu o ritual, o protocolo do paganismo. Aquele casamento foi o naufrágio da nação de Israel. Por meio daquele plano, Onri queria fazer de Israel uma nação forte e acabou com a nação. Quando Jezabel casa com Acabe, ela traz todo o paganismo para dentro do povo de Israel. Ela era devota de Baal. O nome do seu pai traduz bem isso. Baal era uma divindade masculina, cuja imagem trazia a figura da genitália masculina. Mas ela também adorava Astarote, a deusa da fertilidade e do amor. Os rituais de Baal e de Astarote envolviam práticas sexuais depravadas e licenciosas. A adoração desses ídolos envolvia os elementos mais bestiais da natureza humana. As estátuas de Baal se assemelhavam aos órgãos sexuais masculinos e a de Astarote aos órgãos sexuais femininos. Ela trouxe mais de 450 profetas de Baal e mais de 400 profetisas de Astarote para dentro da sua casa, do palácio. Muitas vidas humanas foram sacrificadas em adoração a esses deuses pagãos. Jezabel não queria eliminar o culto ao Deus de Israel. Ela simplesmente queria que os profetas entendessem que o povo poderia adorar a Deus, mas poderia e deveria adorar a Baal e a Astarote. O nome de Jezabel nesse período se tornou sinônimo de prostituição e bruxaria. Ela levou todas as suas práticas abomináveis para Israel. Matou muitos dos profetas que reagiram aos seus ensinos e aos seus deuses. Mas também ela fazia a cada dia festas e mais festas no palácio real. Acabe estava tão empolgado com isso que ele construiu uma casa nova em Samaria, a fim de acomodar todos os que participavam destas festividades. Ele viveu, que nós podemos dizer assim, uma vida boa, cercado por 400 mulheres bonitas. Ele podia dormir todo dia com uma delas ou com várias delas. Isso não era problema para sua esposa. Na verdade, ela até o incentivava a participar disto, mas ela também fazia as suas orgias sexuais, isso não era nenhum problema. Jezabel era sedutora. E através da sua sedução, ela tentava convencer as pessoas a seguir os seus padrões de vida e de crença. Fala sério.
Quantos homens resistem por muito tempo a uma mulher sedutora, sensual? Não é de admirar que Israel, neste período, seguiu cegamente os ensinos e as adorações de Jezabel. 10 milhões de pessoas dominadas por uma mulher que liderava o palácio. Todos seguiam os seus deuses, todos seguiam os seus pecados, exceto 7.000 que não se dobraram. Então a vida de Jezabel lá no Velho Testamento lembra aliança profana, lembra lealdade dividida, lembra os fins justificam os meios. A Jezabel de Tiatira era uma pessoa da liderança da igreja, mas com aquele espírito da Jezabel do Velho Testamento. Deve ter sido uma dessas pessoas que na liderança da igreja tentava convencer os crentes a se adaptarem melhor ao mundo, a fazer uma espécie de atualização dos ensinos de Cristo. Mais ou menos assim, olha, isso é coisa do passado, não é bem assim hoje, a gente pode adaptar isso aqui, porque o povo hoje é outro, a crença hoje é outra, a maneira de ver o mundo é outra. Eram justificativas tentadoras. E o pior, para aqueles que eram do comércio, para aqueles que eram da indústria, não aceitar era falência. Então a pergunta é, por que não? Por que não? Afinal, sabemos que os ídolos nada são. Aqueles ídolos não têm valor nenhum. Por que não? Nós não somos crianças, somos adultos, não vamos nos deixar levar por esse negócio aí. Por que não? Por que não? Jezabel, então, como líder da igreja, exerce a sua influência. Seu ensino era que os crentes em Jesus Cristo não têm necessidade de se afastar, de se excluir destas coisas sociais. Ensinava que não havia razão válida para que se abstivessem de participar de atividades dessas associações. Ninguém tinha a obrigação de suicidar-se economicamente. Eu preciso sobreviver. Que mal há nisso? Que mal há nisso? Para ela, a igreja precisava se acomodar às novas situações do mundo. Não se tratava de uma questão de princípios, mas de necessidade de proteger os seus negócios. Para Jezabel, se havia um conflito entre os interesses comerciais e as normas cristãs, então eu fico com os interesses comerciais. Isso para ela não era traição a Cristo. Ela era uma dessas pessoas que amam a sua própria prosperidade, amam o seu dinheiro, mais do que a igreja. E muitas vezes, as grandes ofertas para ajudar os crentes mais pobres e em dificuldade vinham de Jezabel. Como é que lidar com isso, irmãos? Como é que a gente pode lidar com essas situações? C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, que muitos dos irmãos conhecem, muitos dos irmãos já assistiram filmes, muitos dos irmãos já leram seus livros, escreveu um livrinho chamado Cartas do Inferno. Talvez os irmãos mais velhos aqui, como eu e o irmão Javan. Gostou, irmão Javan? Não gostou, não? Os irmãos mais experientes, melhorou, né? Conheçam esse livro. Lewis escreve 31 cartas, que ele chama Cartas do Inferno. Ele procura abordar os problemas da igreja da sua época, e então ele faz as cartas como sendo o diabo orientando os demônios, os seus anjos, a trabalhar na vida dos crentes. Eu olhei a carta de número 10. E o que Lewis trata
naquela carta é exatamente o problema que Tiatira enfrentava com Jezabel e que muitas vezes nós enfrentamos para tomar decisões do que devemos ou não fazer na vida social de hoje. O que eu vou ler aqui é a carta, irmãos, de Lewis. E o que ele chama de inimigo na carta, ele está se referindo a Deus. Então, por favor, fique atento, porque quando ele fala o inimigo, é Deus. É como o diabo falando. E o diabo diz ao seu demônio assim: estou deliciado em ouvir do tropeço que seu paciente tem feito com algumas novas amizades bem desejáveis que você já entendeu como usá-las de maneira bem promissora. Eu enfocaria que o casal de meia-idade que tem frequentado seu escritório é exatamente o tipo de gente que queremos que ele conheça. Ricos, espertos, superficialmente intelectuais e brilhantemente incrédulos sobre tudo neste mundo. Então já viram que a situação é o crente que começa amizade com um casal que vai frequentar o seu escritório. Ele diz: chamo sua atenção para o aspecto de que eles são vagamente pacifistas, não por assuntos morais, mas por um hábito já arraigado de depreciar qualquer coisa que diga respeito a pessoas comuns do povão, além de uma apreciação pouco pensante do que esteja na moda e do comunismo literário. Isso é simplesmente excelente. E aparentemente você tem feito bom sucesso de toda a futilidade social, sexual e intelectual deles dois. Mas conte-me mais. O diabo quer saber como é que está. Ele está profundamente ligado a este casal? Não estou me referindo a uma ligação da boca para fora, a um sutil jogo de olhares, sorrisos e tons de voz que demonstra que ele faz parte do grupo de pessoas com as quais está conversando, ou seja, conota cumplicidade com o referido grupo. Este é o tipo de envolvimento que você deve encorajar, partindo da premissa que os seres humanos não se realizam totalmente em si mesmos, e com o tempo você pode aprender a usar essa dificuldade deles. Sem dúvida, ainda é muito cedo para seu paciente, que é o crente, perceber que suas posições de fé estão em oposição direta a todas as conversas que ele tem com os novos amigos. Não creio que haja grandes problemas em você persuadi-lo a adiar ao máximo qualquer conhecimento explícito da situação. E isto, com a ajuda da vergonha, do orgulho e da futilidade, será uma tarefa simples de executar. Se você se utilizar disso, dizer que isso vai ser vergonhoso para ele falar, se você mexer com o orgulho dele, ele não vai dizer que é crente, nem vai contestar nada por enquanto. Então Satanás diz, quanto mais você conseguir que ele adie uma conversa aberta com a dupla, onde ele se posicione claramente como cristão, mais tempo você estará conseguindo que ele viva da falsidade. Ele silenciará quando deveria falar e rirá quando deveria estar em silêncio. Ele assumirá primeiramente apenas pelas maneiras e em seguida pelas palavras toda a sorte de atitudes cínicas e incrédulas, que não são realmente suas. Mas se você manipular bem a situação, pode até conseguir com que as atitudes terminem sendo dele de fato. Todos os mortais tendem a se tornar as coisas que eles pretendiam ser. Isto é elementar. O único problema real é como se preparar para o contra-ataque do inimigo. Ele está falando de Deus, que vai tentar defender o crente. A primeira coisa é você retardar tanto quanto puder o momento no qual ele perceba que esta nova forma de prazer não passa de uma tentação nossa. Uma vez que os servos do inimigo têm pregado bastante sobre o mundo, como uma das grandes tentações para os 2000 anos, isto pode ser bastante difícil de realizar. Mas, infelizmente, eles ultimamente têm tocado pouco nesse assunto nas últimas décadas.
Nos escritos cristãos modernos, ainda que eu tenha visto muito, na verdade, mais do que eu gostaria, sobre Mamon, vi pouco acerca das futilidades mundanas, a escolha de amigos e o valor do tempo. Tudo isso, provavelmente, seu paciente irá classificar como puritanismo. E posso salientar de passagem que o valor que nós temos dado a esta palavra se constitui em um dos nossos triunfos, realmente sólidos nos últimos 100 anos. Pelo nosso resgate anual de milhares de seres humanos da temperança, castidade e, sobretudo, da vida. Mas cedo ou mais tarde, de qualquer modo, a real natureza de seus amigos tem que se tornar clara para ele, e então suas táticas têm que depender da inteligência do paciente. Se ele for um idiota completo, deixe-o assumir o caráter dos novos amigos somente enquanto eles estiverem ausentes. Suas presenças podem ser manipuladas de maneira a varrer do paciente todo o cinismo. Se isto funcionar, ele pode ser induzido a viver como temos conhecimento que muitos humanos vivem, por longos períodos de tempo, entre duas vidas paralelas. Ele não só terá a aparência de ser, como também será um homem diferente, dependendo do círculo de amizade em que estiver numa determinada noite. Então ele pode assumir a postura em qualquer grupo, mais ou menos como um camaleão, que se adapta ao ambiente. E ele continua: se isto falhar, há um modo mais sutil e até bem mais divertido. Ele pode ser conduzido a acreditar que um prazer positivo na sua percepção de que os dois lados da sua vida são inconsistentes. Isto é facilmente explorável pela futilidade do paciente. Ele pode ser ensinado a apreciar uma oração de joelhos ao lado do quitandeiro no domingo, apenas porque ele se lembra que o quitandeiro não entende certamente nada do mundo que ele convive com esses amigos. E ao contrário, podemos ensiná-lo a apreciar as indecências e blasfêmias que naturalmente brotam de um café com estes amigos admiráveis. Em geral, porque ele está atento a respeito de um mundo profundo e espiritual, o qual ele simplesmente não consegue enxergar, mas não acerca do seu dia a dia nocivo, dado por todos nós. Capte a ideia. Seus amigos mundanos o tocam de um lado, e o quitandeiro do outro. E ele está completamente balanceado. Não consegue discernir ao seu redor. Então, enquanto sendo traiçoeiro e menos pessoas, ele sentirá, ao invés de vergonha por ser hipócrita, rios contínuos de altos. Finalmente, se todo isto falhar, você pode persuadi-lo como um desafio à consciência a continuar o novo relacionamento em algum caminho incerto e sem compromisso, considerando que estas pessoas são boas pelo simples fato de estar tomando seus coquetéis e rindo de suas piadas, e que interromper tal relacionamento seria pedante e intolerante, seria puritano. Enquanto isso, você cuidará de tomar as precauções óbvias para se assegurar que este novo desenvolvimento o induz a gastar mais do que ele pode por suas condições salariais e a negligenciar seu trabalho e sua mãe. Os ciúmes dela, suas preocupações exageradas e o comportamento do paciente cada vez mais evasivo e rude serão inestimáveis no sentido de agravar uma tensão familiar. O que Satanás está sugerindo? Deixa. Faz com que ele, como crente, goste dessas amizades, goste desses ambientes. Ele até vai gastar mais do que o que ele tem, porque ele vai estar em ambientes que o salário dele não comporta, mas ele gosta disso. E aí vai gerar um problema dentro de casa com a sua mãe, que ele já nem vai mais poder cuidar. E aí ele vai ser rude com a sua mãe, e aí ele vai ter um problema dentro de casa e vai destruir a sua família. Era assim que Jezabel de Tiatira agia. Era assim que ela tentava convencer os crentes da igreja de que essa vida dupla não tem problema.
E assim, irmãos, que muitos crentes estão vivendo em uma dupla relação, uma relação promíscua com Deus e o mundo. Uma aliança profana, que muitas vezes nos leva a negar a fé, e como diz Satanás na carta de Lewis, você vai adiando em dizer que é crente, que isso não é uma postura de crente, não é conversa para crente, e daqui a pouco você não tem mais coragem de dizer, porque você já ouviu tanto, já participou tanto, que agora dizer é vergonha. E aí você não diz e se cala. Crentes que são convencidos que isso não é mal, pode ser até um meio de evangelização. O envolvimento com esse tipo de situação mina as nossas defesas espirituais e terminam esfriando a nossa fé e nos afastando de Deus e fazendo com que nos distanciemos de Deus e da palavra de Deus. Muitos crentes que no passado ganharam almas, liam a Bíblia todo ano, nunca mais souberam o que é fazer isso. Por quê? Porque se deixaram minar, porque fizeram um pacto duplo, porque a vida se tornou dupla com Deus e o mundo e perderam as defesas espirituais. A segunda parte do ensino de Jezabel lá em Tiatira diz que ela ensinava os crentes a cometer fornicação ou prostituição. E o texto diz que o Senhor a exortou ao arrependimento, mas ela negou se arrepender-se. Então, seus amantes, seus filhos são ameaçados com ela. A referência à fornicação ou prostituição pode ser tomada no sentido literal, porque os cultos pagãos daquela época eram cultos que giravam em torno da orgia sexual. Mas também pode ser tomado como prostituição espiritual, isto é, gente que se compromete com outros deuses, gente que se compromete com outras crenças e então adultera, prostitui-se espiritualmente. Nas Escrituras, a infidelidade a Deus se expressa em termos de fornicação e adultério. No Velho Testamento, Israel é a esposa de Deus. No Novo Testamento, a igreja é a esposa de Cristo. E cada vez que Israel se relacionou com deuses pagãos, a palavra o advertia a sair da prostituição. Mas cada vez que a igreja de Cristo se relaciona com outro tipo de crença, que divide a fé, que divide o coração, nós precisamos ser alertados a nos afastarmos da prostituição, porque isso é prostituição espiritual. É provável que os seguidores de Jezabel cometessem os dois tipos de pecados: físicos e espirituais. É possível que o seu ensino fosse que não é necessário uma adoração exclusiva a Cristo. Podemos dividir isso. Podemos até participar do culto e dizer César é o Senhor, da boca para fora, isso não vai mudar nada. Se os cristãos fossem menos fanáticos nessas coisas, seria mais fácil ganhar os pagãos para Cristo. E Jezabel podia argumentar assim. E eu fico pensando, irmãos, quantas vezes eu escuto esse tipo de situação. Pastor, o senhor é exagerado. O senhor é fanático. A gente não pode ser assim, a gente precisa estar mais perto dessas pessoas para ganhá-las para Cristo Jesus. E com esse tipo de pensamento, irmãos, tem igreja que tem bloco no carnaval. Tem igreja que tem bloco no São João. Ainda não chegaram a se tornar gays, eu espero que não cheguem. Mas não duvidarei se chegarem. Não duvidarei. A justificativa é simples, é a mesma. Nós vamos fazer isso para ganhá-los, nós vamos estar lá para ganhá-los, nós vamos parecer com eles, mas não vamos nos contaminar. O ensino de Jezabel era esse. Os cristãos deveriam ser menos exigentes com relação à sua fé, deveriam ser mais tolerantes com as pessoas que criam diferente delas. O cristão não deveria rejeitar com rigidez as práticas mundanas, deveria ser mais compreensivo.
O texto diz: aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece os sentimentos, os pensamentos, os mais ocultos. Qualquer pessoa fora da igreja de Tiatira que não conhecesse a intimidade da igreja, acharia aquela congregação uma congregação cheia de vida, aquela congregação uma congregação espiritual, aquela igreja uma igreja promissora. Mas aquele que tem os olhos como de fogo, olhava aquela igreja e enxergava compromissos com o mundo, enxergava uma liderança dividida, enxergava irmãos comprometidos com as práticas do paganismo. Pareciam cristãos, mas não eram. Jezabel deve ter sido assim um tipo de mulher sedutora, comunicativa, que sabia como convencer as pessoas, de uma personalidade atrativa, e levava muitos na sua argumentação. A recomendação do Senhor para aquela igreja foi: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O Senhor diz: olhe, eu vou colocá-la prostrada na cama. E os seus seguidores, se não se arrependerem, eu os prostrarei. Mas aos outros, o Senhor diz: não botarei fardo mais pesado, mas retende o que tendes, retende-o até que eu venha. O Senhor está dizendo: o que você crê e o que você tem defendido, mantenha até que eu venha. A promessa do Senhor para estes é dupla. A primeira parte é: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Essa é a promessa da posse da terra. Sabe, daquela terra que o Senhor diz: eu vou preparar lugar. E o Senhor diz: você vai reinar comigo. Mas a segunda parte da promessa é: e eu lhes darei a estrela da manhã. A estrela da manhã. Qual é o sentido? O livro de Apocalipse, em 22:16, diz que o Senhor é a estrela da manhã. A promessa é que aquele que guardar a sua fé, aquele que guardar o compromisso com o Senhor e só com o Senhor até o fim, receberá a estrela da manhã, isto é, receberá o próprio Cristo, estará com ele. Como Paulo diz: então, como eu sou conhecido, o conhecerei, eu o verei face a face. Mas há uma advertência muito séria. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação. Os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Juízo de Deus. A Jezabel lá do Velho Testamento, o Senhor disse que a mataria e os cães a comeriam. E assim aconteceu. Lançada pela janela, caiu, espatifou-se. E quando o rei mandou buscá-la para sepultar, só estavam braços, pernas e cabeça. Os cães haviam devorado, comido. A ameaça do Senhor aqui é semelhante. Porei esta na cama, a prostrarei. E aqueles que a seguem, eu visitarei se não se arrepender. Irmãos, a Bíblia é muito clara para nós. A Bíblia diz que nós não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia recomenda que saiamos do meio deles, que não toquemos em coisas imundas,
A Bíblia recomenda que vivamos como santos, porque o Senhor diz, eu sou santo, sede santo, porque eu sou santo. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Você está no mundo, mas não é do mundo. Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo. Não vos conformeis, a palavra conformar-se é tomar a forma de. Não tomeis a forma deste mundo. A recomendação da palavra é que eu vivo no mundo, mas eu não posso viver pelos seus padrões, eu não posso seguir os seus padrões, eu não posso conviver e ter sociedade com estas coisas. Tive um funcionário lá no seminário, um dia chegou para mim e disse, pastor, eu queria que o senhor me demitisse. E eu disse, o que houve? Eu achei uma proposta de trabalho onde vou ganhar o dobro do que eu ganho aqui. Eu disse, olha, se você vai ganhar o dobro, graças a Deus, eu fico muito feliz, é um sucesso para você. Posso saber onde é o seu trabalho? Aí ele disse, eu fui convidado para trabalhar numa cervejaria. E eu disse para ele, você é crente, membro da igreja, conheço o seu pastor. Você acha que é conveniente para você esse tipo de trabalho? Ah, pastor, não vejo problema nenhum. Eu disse, não, essa decisão não é minha, é sua. Só gostaria que antes de você dizer sim, você falasse com Deus, orasse, consultasse a palavra, para ver até que ponto isso vai comprometer a sua fé, o seu testemunho. Até que ponto dobrar o salário não vai trazer prejuízos mais profundos para a sua vida. Fale com Deus, fale com o seu pastor, procure na palavra de Deus. Se você chegar para mim e disser, pastor, é isso, eu lhe dou as contas, eu lhe dou todos os seus direitos, não tem problema nenhum, não. Somos irmãos em Cristo e vamos continuar irmãos em Cristo. Depois de alguns dias ele voltou e disse, pastor, eu fui avaliar. E eu vi que não vale a pena. Como é que eu ia sair com uma blusa na rua, fazendo visitas e com a logomarca de uma cerveja? E quando alguém viesse falar comigo, não, eu sou crente, quero falar de Cristo para você. Como era que eu iria conciliar isto? Tive uma outra situação em que um outro irmão me procurou. E ele era membro de uma igreja evangélica. E ele tinha uma banca de revista. Bem, eu passava várias vezes na frente daquela banca, mas eu não sabia que o dono daquela banca era evangélico. Mas um dia ele me procurou, se identificou e disse então que era o dono daquela banca. Eu acho que eu fui muito duro com ele naquela hora, porque eu disse para ele que se ele era dono daquela banca de revista, eu tinha dúvida de que ele realmente fosse crente. Eu disse, a sua banca tem as piores revistas que eu vejo em bancas aí afora. A sua banca tem. E aí ele disse que era uma obrigatoriedade da publicadora, da editora. E eu acho que fui muito duro mais ainda com ele, porque eu disse a ele, meu irmão, se o Deus que você serve obriga você a conviver com essas coisas pornográficas, não é o meu Deus. Se seu Deus lhe obriga a isso, largue-o porque ele não presta. Porque se seu Deus lhe obriga a sobreviver desse jeito, ele não presta.
Estou dizendo isso só para você avaliar. Eu não quero dar para você nenhuma regra. Afinal de contas, o sapato que você está calçando é seu. O pé que entra no sapato é o seu. O aperto quem sente é você. Mas se você diz que crê em Cristo, se você diz que confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, se você diz que já foi crucificado com Ele, eu espero que você entenda o que é ir na cruz. Se você não entender, seria muito bom você ver a paixão de Cristo algumas vezes e pensar que você estaria no lugar de Jesus ali, não era Ele, era você. Se você entender bem isso, e você vive uma situação desse tipo, com compromissos desse tipo com o mundo, por causa de grupos ou por causa de enlaces sociais, em nome de Jesus eu queria que você avaliasse muito bem isso. Muito bem. Porque o compromisso que eu assumi com Cristo, que você assumiu, é maior do que qualquer outro compromisso. Todo servo de Deus que abriu mão de situações por causa da fé, Deus honrou. Deus honrou. Deus nunca falhou. Mas todo aquele que procurou fazer acordos de convivência com o mundo e com o Evangelho, nunca fizeram diferença no reino de Deus. E o pior é que muitos desses experimentam o juízo de Deus. Quero convidá-lo a orar. Falar com Deus no seu coração, é sua vida, são seus relacionamentos, são seus negócios. Mas eu queria que você falasse com Deus sobre isso.